Manchete da Fernanda 1, Ari. É porque o caso Master está dominando a pauta, você entendeu, né? Ou citar. As redes sociais também. Segunda turma do STF analisa a prisão de Daniel Worcaro. O colegiado deve examinar a decisão do ministro André Mendonça. Vai, Fernanda. Exatamente, Ananias. Essa análise em relação à prisão de Daniel Worcaro, que foi determinada pelo ministro André Mendonça, depois de um pedido da Polícia Federal, começa na próxima sexta-feira, dia 13, e vai até o dia 20, onde, através do plenário virtual, os ministros vão analisar pela manutenção ou não da prisão de Daniel Worcaro. De certa forma, aqui pelos bastidores, o que a gente percebe é que há uma pressão em relação a essa decisão, porque o que for decidido pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai definir também os contornos em relação às investigações sobre o Banco Master. Também porque Daniel Worcaro havia aí uma previsão de que ele viesse ao Congresso Nacional para prestar esclarecimentos. Amanhã, por exemplo, os senadores que compõem a Comissão de Assuntos Econômicos e lá a subcomissão que investiga as fraudes do Banco Master, eles estão a todo tempo dizendo que tem sim uma expectativa de que haja essa presença de Daniel Worcaro, mas o que a gente vê por aqui, a leitura que a gente consegue fazer é que Daniel Worcaro não vai comparecer, porque ele está naquele período de 20 dias de isolamento, depois que chegou aqui ao Presídio Federal de Brasília. Então há possibilidade de que ele compareça, seja a CPMI do INSS ou até mesmo a Comissão de Assuntos Econômicos, é praticamente nula, porque ele segue cumprindo esse isolamento, ele tem direito a apenas 2 horas de banho de sol, as demais 22 horas do dia ele fica preso em uma cela onde ele está sozinho, e lá, inclusive, ele tem que cuidar da manutenção e limpeza dessa cela. E aí, em meio a tudo isso, o Supremo Tribunal Federal precisa fazer o julgamento da manutenção ou não dessa prisão. Os ministros que compõem a segunda turma são o próprio André Mendonça, que foi quem determinou, ele é relator das investigações do caso Master, o ministro Nunes Marques e o ministro Luiz Fux. Além desses, também faz parte da segunda turma o ministro Dias Toffoli, porém não há nenhuma confirmação se ele vai participar ou não dessa votação. A gente lembra aqui que Dias Toffoli ele foi o primeiro relator em relação à ação que investiga o Banco Master, porém, ele acabou sendo retirado da relatoria por causa das ligações que ele teria com Daniel Worcaro, incluindo aí a sociedade em relação ao resort Itaiaiá, lá no Paraná. Por isso, há uma dúvida se ele vai votar ou não em relação a essa determinação de Daniel Worcaro. Já na expectativa dessa votação, a defesa de Daniel Worcaro solicitou ao ministro André Mendonça a mudança da prisão de Worcaro. Eles querem que o dono do Banco Master seja retirado da prisão de segurança máxima daqui de Brasília e seja colocado na Papudinha, para que com isso as visitas dos advogados, da equipe de advogados, sejam facilitadas. Eles também solicitaram ao André Mendonça que as visitas e as conversas não sejam gravadas nem monitoradas, as conversas entre Worcaro e os advogados. Na verdade, eles pediram a transferência de Worcaro para a Papuda, não para a Papudinha. E aí eles querem que haja essa liberdade para que nada seja monitorado. Até agora, André Mendonça não se posicionou em relação a isso, mas os advogados aproveitam aí essa votação da segunda turma para saber como é que vai ficar a situação de Daniel Worcaro para fazer logo essas solicitações e isso já acabar entrando aí no pacote de análises dos ministros. O plenário virtual vai ser aberto na próxima sexta, vai até o dia 20, os ministros devem depositar ali seus votos, mas pelo entendimento que a gente consegue ter aqui do cenário, o que se espera é que a segunda turma mantenha, sim, essa prisão de Daniel Worcaro, porque eles entendem que se ele estiver solto, ele pode tentar coagir aí pessoas e pode tentar interferir nas investigações. Por causa disso, eles devem realizar essa manutenção. A CPMI do INSS disse, o presidente Carlos Viana disse que vai continuar insistindo e já está encaminhando um protocolo ao ministro André Mendonça para que, mesmo preso no Presídio Federal de Brasília, Daniel Worcaro possa comparecer à CPMI, dessa vez não como convidado, e sim como convocado, e ele disse que os parlamentares querem tirar o máximo possível de informações do dono do Banco Master. Carlos Viana também entrou com pedido junto ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pedindo mais tempo para que a CPMI possa analisar
todo o conteúdo que foi repassado do celular de Daniel Vorcaro. Nesse final de semana, depois da prisão de Daniel Vorcaro, a Polícia Federal apreendeu mais 3 celulares, mas até agora a perícia só foi feita em um, ou seja, muita coisa ainda pode aparecer daqui para frente, Ananias. Tá, então, tendência de manutenção, Ari, e ainda muito a se extrair dos telefones celulares de Daniel Vorcaro. Vem mais por aí. Se fosse só do telefone celular dele, já PT, PL, partidos de todas as colorações já ficariam com os seus cabelos eriçados. Mas chegou à imprensa, a Fernanda Duarte pode confirmar essa informação aí ao vivo, direto de Brasília, de que mete medo tanto no Partido dos Trabalhadores quanto no PL Jair Bolsonaro, ou seja, vai da extrema-direita para a esquerda, a divulgação do conteúdo do telefone do principal sócio de Daniel Vorcaro, o Guga Lima, o empresário Augusto Lima, que foi preso na primeira fase da Operação Compliance em novembro, melhor dizendo, em novembro do ano passado. Ele foi preso, ficou preso, o celular dele foi copiado, né, as mensagens. Ele hoje cumpre cautelares e, segundo consta, é extraoficial, o celular dele é nitroglicerina pura, tem potencial de atingir nomes do PL e nomes do PT com a mesma dimensão, inclusive no Nordeste, inclusive ministros de Lula, inclusive nomes também muito fortes ligados a Bolsonaro. Ou seja, esse Vorcaro, para ele, não importava ideologia política, ele traçava tudo. Não, ele botava tudo lá no... Né? Não tinha cor partidária para ele fazer negócio. Pronto, excelente. Pronto. Assim fica mais claro. Fica ali. melhor, é melhor. Fica menos confuso. Não, na verdade, dentro do que a gente conhece da justiça brasileira, essa possibilidade, infelizmente, ela é real, inclusive dessa soltura. Mas a previsão é, claro, de que ele permaneça preso, até porque de tudo que a gente já sabe dessas investigações, de todo o envolvimento dele, justamente com essas fraudes bancárias, enfim, com diversos sistemas corruptos, inclusive também, a manutenção da prisão pelo Supremo Tribunal Federal é mais do que válida. E eu acredito que, por mais que ele permaneça preso, isso não impede, não é nenhum tipo de impeditivo de que ele possa participar dessas CPIs, que ele possa participar dessas comissões, até porque ele tem muito a falar. E eu só considero que ele poderia ter algum tipo de privilégio ou benefício caso ele aceitasse fazer uma delação que trouxesse aí não só a condenação para ele, mas para todas as pessoas envolvidas. Porque eu acredito que também não é suficiente, digamos assim, que caia apenas o Vorcaro. A gente sabe que isso faz parte de uma rede muito grande, uma rede de contatos, de pessoas, de autoridades muito ampla. Então, que o Daniel caia, mas que leve todo mundo junto com ele. Se for para que ele faça isso, ter algum tipo de benefício, tudo bem. Sou favorável, até porque a gente sabe que existem pessoas de todos os lados políticos, de todas as esferas, inclusive também do poder público. Então, é importante que, apesar de que ele fique preso, ele possa ter, sim, essa chance, essa possibilidade de acabar entregando o nome das pessoas que fizeram parte dos esquemas junto com ele. Então, acredito que a manutenção também deve ser mantida da prisão, mas que ele não possa ficar impedido ou tenha nenhum tipo de receio de participar dessas CPIs, dessas comissões, porque vai trazer muito esclarecimento sobre as investigações também. É isso, é preciso ser ouvido, é preciso que ele fale, né, para que a gente entenda melhor o que se passava na República. Olha, e tem manifestação